o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O vai e vem do debate sobre a reoneração da folha salarial. Lideranças empresariais foram nessa quarta-feira ao Congresso Nacional e voltaram a fazer apelo aos deputados federais e senadores para a manutenção do benefício que estimula empresas a contratarem mais mão de obra. Benefício que se converte em menos contribuição previdenciária. Quem chega agora com mais informações é o repórter Carlos Alberto. A discussão sobre a desoneração da folha salarial ainda está longe de terminar e é marcada por mais um embate entre legislativo e executivo. Enquanto o governo tenta buscar um caminho para retomar a maior contribuição previdenciária das empresas beneficiadas com a desoneração, o senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, deixou nessa quarta-feira um recado aos governistas que querem desmontar a lei que garantiu o benefício fiscal para as empresas de 17 setores da economia que mais geram empregos no Brasil. De acordo com o senador, que é o autor da lei, a simples transferência do teor da medida provisória em vigor para um projeto de lei não resolverá o problema. Efraim disse, ao lado de várias lideranças empresariais que foram nessa quarta-feira ao Congresso Nacional, que a questão não é apenas de forma, mas também de conteúdo, e que o mero transplante do texto da MP para o PL não resolve. Não funciona e não atende às expectativas da Câmara e do Senado. Os empresários do setor produtivo foram em peso ao Congresso para pedir aos deputados federais e senadores pela rejeição da MP editada pelo governo às vésperas do Ano Novo. O texto determina a reoneração gradual das atividades a partir de abril, acabando com o benefício que vinha sendo prorrogado desde 2011 e indo na contramão das decisões do Congresso. O programa de desoneração da folha foi criado em 2011 no governo Dilma Rousseff e substituiu a contribuição patronal de 20% para a Previdência, que incide sobre os salários, por uma tributação de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Essa mobilização das lideranças empresariais teve desdobramento em Brasília. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que a lei que trata sobre a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, responsáveis pela geração de mais de 9 milhões de empregos, está mantida e não irá sofrer alteração por meio de medida provisória. A declaração de Rodrigo Pacheco dá alívio a lideranças empresariais e sindicais que se mobilizaram desde o final do ano passado com apelos aos deputados federais e aos senadores para rejeitarem a medida provisória enviada pelo governo no apagar das luzes de 2023 para retomar de forma gradual a reoneração da folha de salários. A declaração do presidente do Senado, jornalista Beto Almeida, agrada tanto a lideranças empresariais e sindicatos e também aos prefeitos dos municípios com até 156 mil habitantes, porque essas cidades continuarão pagando a alíquota previdenciária reduzida de 20% para 8% sobre a folha salarial. Um movimento que o governo sentiu de perto os efeitos e já sinalizou com o recuo em termos de retirada dessa medida provisória que mudava as regras da desoneração fiscal. Jornalista Beto Almeida, a semana vai terminando com essa importante vitória para o setor empresarial. Bom dia. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha, Luzenor, a verdade aí é o seguinte: o governo teve que ceder. Não havia força política, não houve acordo. Na realidade, o seguinte, o presidente do Senado, depois que houve esse almoço entre o ministro Fernando Haddad, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, o próprio Pacheco cuidou de dar essa informação. E ele diz o seguinte, não tem acordo em relação a isso. Primeiro, passou por cima do Senado, do Congresso como um todo, da Câmara também, porque na realidade é o seguinte, o próprio Congresso já havia decidido por essa desoneração. Quando o governo em dezembro decidiu editar aquela medida provisória, fazendo uma
reoneração de forma progressiva para esses 17 setores da economia, o Congresso todo reagiu e disse: fomos desmoralizados, a gente aprovou aqui algo e agora o governo está dizendo que não e passou por cima da gente. Então isso criou um problema de natureza política. O governo continuou então argumentando que não era nada de natureza política que ele estava questionando, mas argumentos técnicos que iriam contra a tentativa do governo de zerar o déficit fiscal, que na realidade o governo estava abrindo mão de pelo menos 20 bilhões de reais num projeto que num processo que ao final de contas iria também prejudicar a própria Previdência. E aí é o seguinte, Luzenor, o acordo fica mantido o que foi aprovado pelo Congresso Nacional, o governo se comprometeu sim a retirar a medida provisória, manter exatamente como estava a desoneração, também retirando inclusive qualquer recuo em relação àquela questão dos municípios, ou seja, aquele ponto polêmico que tinha e vinha trazendo tanta preocupação para as prefeituras, que estava lá no projeto, que era a redução de 20% para 8% daquela alíquota da contribuição da Previdência Patronal das prefeituras sobre o salário dos servidores. Isso também está mantido, ou seja, saem ganhando os municípios, saem ganhando os setores. Qual é a diferença agora? O que vai prevalecer? Não é que isso acabou de vez, vai voltar um projeto de lei e não a medida provisória. O Carlos Alberto tem razão quando disse nessa participação que ainda é uma história, uma novela com um longo tempo pela frente de debate, jornalista Beto Almeida. O que é que muda aí com a retirada da medida provisória em relação ao projeto de lei que o governo quer encaminhar ao Congresso Nacional, tratando sobre novos termos da desoneração fiscal? Significa dizer que esse projeto de lei vai chegar no Congresso Nacional e ao longo de 2024 vai ficar guardadinho ali, tramitando sem muita pressa? Não, também não é assim, né? É assim, vai ter o seu trâmite e inclusive já está acertado, dizendo que será um trâmite em regime de urgência. Então eu imagino assim, o projeto vai retornar para o Congresso Nacional, não em forma de medida provisória, como foi, mas um novo projeto, onde vão ser tratados todos esses temas, inclusive da reoneração progressiva. Agora, a tendência é que ele tenha uma tramitação um pouco mais rápida, porque está acertado. Vai ser um projeto de lei em regime de urgência. O que significa dizer isso? Que não vai seguir aquele trâmite normal de receber parecer por determinadas comissões técnicas, depois tem aquele período que se abre para discussão, para apresentação de emendas, depois volta para as comissões até chegar ao plenário. Vai ter toda essa discussão? Vai. Vai ter embate? Vai. Mas ele também vai ser uma tramitação um pouco mais rápida. Essa desoneração, esse embate, esse conflito em relação à desoneração da folha salarial que desagradou o governo federal, deixou ao mesmo tempo o ambiente tensionado na relação política entre executivo e legislativo, e essa tensão fez com que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidasse nessa quarta-feira, para a reunião hoje, quinta-feira, em Brasília, líderes de bancadas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. Além desse debate, que ainda é sobre a desoneração da folha salarial, entrarão também, jornalista Beto Almeida, os projetos que o governo quer apresentar ou já apresentou, já estão em tramitação no Congresso Nacional, e o governo, o presidente Lula, dirá hoje aos líderes partidários, aos presidentes da Câmara e do Senado, quais são as prioridades que o governo quer neste primeiro semestre de 2024, que acaba sendo encurtado em função das eleições municipais que estão a caminho. Exatamente, Luzenor. Será uma reunião no Palácio do Planalto. O presidente Lula sabe das dificuldades que tem, por isso que está exatamente convocando os líderes partidários, o presidente das duas casas, ou seja, do Senado e da Câmara dos Deputados, para discutir pontos que são essenciais para o governo no que ele considera de prioridade para este ano de 2024. Convite, não, convite sim, convocação não. Não. É um convite. É um convite da realidade. Para essa reunião no Palácio da Alvorada, onde ele vai discutir exatamente todos os pontos que são interessantes para o governo. E aí, Luzenor, entram aqueles projetos que nós já falamos aqui, entra a questão da votação de vetos, que o governo tem preocupação em relação a eles. O fato é, o governo quer quebrar barreiras, ele quer se aproximar das lideranças, mostrar que está aberto ao diálogo e, principalmente, Luzenor, vai falar em um ponto que é sensível para os parlamentares.
vai recuar daquela questão do corte dos 5,6 bilhões de reais das chamadas emendas, né? As emendas lá das comissões. Então, isso significa dizer o quê? Que o governo está mostrando por meio dessa tentativa de diálogo hoje que está disposto a reconversar, reabrir o diálogo e principalmente liberar a verba.